Fala galera, beleza? Márcio aqui, mais um vídeo da Guru Academy. Já deixa o like, se inscreve no canal, que a gente vai trazer muito mais vídeos como esse de hoje, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, o tema de hoje é iluminação. Vai ser um vídeo fundamental, mas ele é bem importante para vocês começarem a entender como setar luzes aqui dentro do Blender, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse esquema de luz de estúdio, tá bom? Que nada mais é do que o esquema de 3 pontos de luz. Ele é muito utilizado para fotografia, para retrato, e eu acho que é um esquema bem interessante para a gente usar em diversas situações, tá? É interessante que vocês estudem fotografia, cinematografia, porque isso é um conceito, né? São conceitos que vão trazer mais subterfúgio para vocês, né? Mais bagagem para vocês entenderem como a gente traz conhecimentos do mundo real aqui para dentro do digital, tá bom? Mas se a gente reparar, eles são bem simples, tá? Esses esquemas. Eles consistem basicamente de uma luz principal, que geralmente é a mais forte, a luz de preenchimento e a backlight. A gente vai ver a função de todos eles lá dentro do Blender, tá bom? Então bora lá, vou voltar aqui para o Blender. Eu montei essa ceninha aqui bem básica, tá? A gente tem aqui um asset, que é uma estátua que eu peguei ali no Sketchfab. A gente tem aqui um suporte para ele e temos também um fundo infinito, tá bom? Que tá lá no fundão, ó, tá com aquele tom acinzentado, beleza? Bom, eu tenho uma coleção aqui, ó, uma collection, que nada mais é do que um layer aqui dentro do Blender, né? Ou um grupo, né? Dependendo de como você interpretar isso, que tem todas as luzes. Quando eu apago tudo, o meu setup aqui, ele diz que vai ficar tudo apagado, tá bom? Por quê? Porque aqui do lado, ó, em Word, eu setei para que a luz global seja preto. Então eu não tenho a radiação da luz, ok? Então quando eu desligo as luzes artificiais que são inseridas aqui dentro, ele fica completamente apagado, beleza? Bom, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou sair da visão da câmera. Eu tenho aqui a minha luz principal, que é essa aqui. Então eu vou desligá-la. Eu tenho aqui a minha fill light e eu tenho a minha backlight. A gente vai criar, ou recriar, na verdade, esse setup do zero, tá bom? Então vou voltar aqui, ó. Eu vou tirar esse elemento e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro da minha área de trabalho, Shift A, Light, Area Light, que é o que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então criei uma Area Light, já vou dizer o porquê esse tipo de luz, e vou puxá-la para cima, tá bom? Vocês vão ver que aqui o screencast vai mostrar os atalhos que eu estou utilizando aqui durante a aula, tá bom? Então aqui, basicamente, a Area Light, ela vai servir para a gente simular esse tipo de luz aqui, ó, que é essa luz de estúdio, né, que tem aquele guarda-chuvinha, tá bom? Então ela é a mais eficaz. Em outras ocasiões ali a gente vai utilizar ou o Spotlight ou a Sunlight, mas a gente vai ter tempo ainda para explorar tudo isso, tá bom? Basicamente, ó, eu tenho aqui um elemento de luz quadrado, e se eu vier aqui do lado, nas propriedades da luz, eu posso alterar sua intensidade. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar como 500 watts, que é uma luz bem forte aqui para esse setup. Eu posso alterar a sua cor, então eu posso deixar a luz um pouco mais quente, ó. Ali eu dei uma exagerada, um pouco mais fria. Vou deixar ela um pouco quente, tá bom? E o tamanho dela, tá bom? Além do seu formato. Então eu tenho um formato quadrado, retangular, um disco, que nada mais é do que um círculo, e uma elipse, ok? Eu vou deixar por enquanto como quadrado, que é um formato que me agrada, perdão. Vou deixar um pouco menos intensa. Posiciono aqui de frente para o objeto. Como essa minha luz principal, ela tem que ser a mais intensa. Então, todas as outras tem que ser um pouquinho mais sutis ou tem que ser mais dispersas. E aí tem alguns truquezinhos que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou movimentá-la para cá e vou rotacioná-la. Márcio, como é que eu enxergo o resultado dessa iluminação? Por padrão, aqui no Blender, a gente vai enxergar a luz dessa forma, tá bom? E aí tem um truquezinho, ó. Eu vou aqui no canto,
da interface, eu vou dividir, a interface, né, a viewport, e aí eu vou deixar esse carinha aqui dessa forma, né, de visualização, que é o sólido, e essa daqui da esquerda eu vou deixar como renderizado. E aí tem um outro segredo não, na verdade uma outra característica que a gente tem que se atentar. A gente vai ter aqui basicamente 2 renderizadores, tá bom? Então quando a gente vem aqui na área de render, a gente tem que estar atento para estar trabalhando, pelo menos para esse nosso exercício aqui, em cycles, tá bom? O Eevee é um outro tipo de renderizador, é um real-time render, e por enquanto a gente não vai trabalhar com ele, tá bom? Então eu vou jogar aqui no cycles. Se o computador de vocês tiver uma GPU, né, uma placa de vídeo, podem mudar, porque o processamento vai ser muito mais rápido, ok? Bom, então, qual que é o truque aqui? Ó? Eu vou deixar essa janela um pouquinho menor, né? Só que com um zoom mais intenso. E essa outra aqui, ó, eu vou movimentando então a minha luz, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou deixar ela um pouquinho mais afastada aqui na lateral, vou visualizar por cima, ó, tecla 7 para visão de topo, e vou rotacionar. É importante saber que quando a gente está nessas vistas de frente, lateral ou de cima, sempre que a gente rotaciona um objeto, ele está travado num eixo. Por exemplo, aqui eu rotacionei e a luz, no caso, né, foi rotacionada no eixo Z, tá bom? Vou puxar aqui para o lado, ó. Legal. Então aqui tem uma característica dessa luz, né, que é a Area Light, que é a seguinte: se eu clico aqui e amplio, ela fica uma luz mais difusa. Se eu deixo ela menor, ela se concentra mais. Ó. Então a gente vê que as áreas ficam mais intensas de branco, né? Então, ó, se eu aumento, o branco fica um pouquinho menos intenso. Se eu diminuo, ele vai ficando mais intenso, ok? Bom, essa vai ser a minha luz principal, e agora eu vou criar uma luz de preenchimento, que vai estar meio que cruzada com essa primeira, no caso. Então, Shift D, eu vou rotacionar novamente, ó, para fazer essa espécie de X. Só que aí, qual que é o lance? Essa luz aqui, ela vai ser um pouco maior, né? Eu vou ter um espaço maior para ela ficar mais difusa, e ela vai ser também menos intensa. Então, ao invés de 200 watts, eu vou deixar com 100 watts. Tá. Beleza. Para nossa última luz, que é a backlight, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui de novo a luz principal, Shift D, vou puxar lá para o fundo, e aí eu vou fazer isso aqui, ó, vou dar um R para rotacionar, e essa luz eu quero que seja apenas uma luz de recorte, então eu vou deixar ela bem pequenininha, porém mais distante. Vou visualizar aqui pela frente, opa, vou trazê-la um pouquinho mais para baixo, ó, tecla G para movimentar, e vou rotacioná-la novamente. Ó. Bom, aqui eu acredito que eu precise fazer apenas um pequeno ajuste nela, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais para trás aqui, e faça um recorte no contorno aqui da nossa estátua. Beleza? Então, ó, eu vou criar uma nova collection, uma nova coleção. Então, seleciono as 3 luzes aqui, M, eu vou chamar de luzes aula, ok? Então, esse é o nosso parâmetro de luzes, ó. Se eu desligar todo mundo, acabou, tá tudo desligado. E eu vou aqui ligar novamente. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Para vocês entenderem como cada uma delas funciona, eu vou desligar a visualização delas. Então, vejam só, eu vou deixar primeiro aqui, ó, a nossa Area Light, né, a primeira. Então, esse é o resultado com ela habilitada. Eu vou habilitar agora só a Fill Light. Eu vou habilitar aqui só a Backlight. A Backlight ela é muito importante, ó, e a gente só consegue muitas vezes entender a importância dela, o uso dela, quando a gente desliga todas as outras luzes, né? Ela faz esse recorte aqui atrás dos objetos, né? Então ela dá um destaque, um contraste maior. Existem outros setups que vão usar 2, 3 backlights ali,
dependendo da ocasião. Aqui a gente está usando 3 pontos de luz, então a gente vai ter uma backlight só porque a gente já tem a principal e a luz de preenchimento. Mas reparem, ó, luz de preenchimento com ela e a luz principal, tá? Então, deixa eu fechar essa janela aqui da minha interface. Vou pressionar 0 aqui para ver do ângulo da câmera, ó. E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, galera, setup bem simples aí de luz para vocês testarem. Isso aqui vocês podem utilizar em render de produto, se vocês fizerem alguma caricatura, algum retrato, né, algum likeness, isso daqui já é um setup bem agradável de se trabalhar. Lógico, como eu falei anteriormente, é possível acrescentar outras luzes, mais backlights, mudar o posicionamento ali de algumas luzes, adicionar outros elementos que vão rebater a luz para direções diferentes. Mas isso aqui já é o básico para vocês conseguirem fazer um render razoavelmente interessante, tá bom? Como eu falei, estudem fotografia e entendam também o briefing que é necessário para esse render que vocês estão testando aí, tá bom? Nesse caso aqui é um setup básico, mas em outras oportunidades, dependendo do tipo de cena, a gente vai trabalhar outras situações e até outros efeitos de render, beleza? Por hoje é isso aí, não esquece de deixar o like e se inscrever. Valeu!